Direto ao ponto, sem enrolação. Olha só, para começar aqui, você sabe qual é o poço mais profundo existente, o buraco mais profundo existente hoje no mundo? Veja bem, esse poço chamado, né, esse buraco foi feito para estudo. Ele foi, na verdade, feito para estudar a crosta terrestre. Ele fica na Rússia, em Korla, tá? E o que acontece? Muita gente se pergunta, né, tem muita dúvida sobre quais os tipos de poços, quais os poços para água, para petróleo, para estudo, enfim. Os poços são importantes para diversas finalidades, não somente para você captar água subterrânea para o consumo humano, né, e para processos industriais em geral, assim como para estudos também, né, da formação geológica, né, entendimento de toda a formação da própria construção da Terra. Enfim, esses estudos são realizados, né, por diversos países diferentes, onde o buraco mais profundo existente hoje na Terra fica na Rússia. Os camaradas, né, em Korla, na Rússia, tá? Ele tem uma profundidade de 12.262 metros, né, mais de 12 quilômetros. A ideia dos camaradas é fazer o corte completo aqui de toda essa camada para chegar no entendimento do estudo da crosta terrestre, ou seja, eles querem entender de fato, né, conhecer mais sobre a crosta terrestre. Então, assim, é chão você fazer um poço desse. Né? A Rússia teve iniciou esse projeto em 1970, né, e seguiu ali até 1992, para você ter noção, né, do tempo de execução desse projeto. Tá? Então isso é só termo de curiosidade. A ideia aqui desse vídeo é de passar, no final vou te explicar qual é o preço. Muita gente fica perguntando qual é o preço para você perfurar um poço, qual é o preço por metro. Então a ideia aqui é passar para você, em alguns minutinhos aqui, algumas curiosidades, explicar com calma sobre toda essa parte de engenharia de poços para você entender, né, como você se pode compor o preço por metro. Então é isso. Curiosamente, você pode ver que a crosta terrestre é um objetivo de estudo não somente da Rússia, também hoje a própria China tem, agora recentemente, em 2023, ele iniciou um grande projeto na China para poder fazer também um dos poços mais profundos também do planeta. Inclusive, a ideia é superar até esse da própria Rússia. Tá? Então, falando sobre poço, vamos aqui ao assunto que interessa, né? Para você ter uma noção sobre esses poços, voltando aqui só para fechar o entendimento, a Ucrânia também, né? Muita gente, a Ucrânia totalmente conhecida o último período agora de guerra, 2023, também tem um dos poços mais profundos hoje do planeta, né? Chegando a superar, mas para fins de estudo geológico também, né, se igualando ali com a Rússia. Segundo informações, a Ucrânia, o poço que existe na Ucrânia hoje, ele chega também a ultrapassar aos 12 quilômetros ali, né, 12 mil metros. Tá? Só para fechar aqui a ideia. Então, no contexto geral, uma perfuração, né, de um poço tubular, ou que seja para estudo, para qualquer fim, ela é uma obra de engenharia que exige muita técnica e uma equipe altamente especializada. Nesse caso, estamos falando de super obras, super projetos, né, para estudo da crosta terrestre, a nível mundial, né, essa concorrência, podemos falar dessa forma. Hoje temos a Rússia, a Ucrânia e a China, que está agora com esse grande projeto, né, para fazer um dos poços mais profundos do mundo para fim de estudo da geologia e da crosta terrestre. Tá? Avançando aqui, vamos cair aqui na nossa realidade. Tá? Então, para você entender de forma bem rápida e prática todo o processo sobre poço tubular, né? Para você entender como é composto o preço por metro, né? Saber quanto, você tem uma noção, você vai ver aqui agora, é bem simples. Ó. Imagine que você tem aqui é um corte, né? Bem simples, dá para você ver. Imagine que você tem um terreno, determinada área, e nessa área você quer fazer um poço. Então, imagine que nós fizemos o corte aqui do solo só para enxergar. Você tem aqui um processo de irrigação, abastecimento aqui de uma residência, e você tem na sua área você quer fazer um pequeno poço, uma cacimba chamada, que é essa que tem no interior, né, aquele cacimbão e tal. Então você observa que quando você faz uma cacimba, ela tem limite de profundidade. Ela vai 10, 15 metros, muito rasa ali. E em alguns casos tem cacimba de 20, até 30 metros, tá?
mas você vê que ela não consegue atingir aqui uma camada de água e aprofundar muito. Então você acaba tendo limites, né, dessa água com o tempo seca, enfim, tem uma série de problemas relacionados a você fazer essas cacimbas que existem no interior, né, ou nas fazendas, nos sítios. Aí você parte para fazer um poço semi-artesiano, chamado dessa forma, né, um poço artesiano ali. Então esses poços eles vão adentrar mais um pouco ali na camada, né, ali pegando o lençol freático, aquela água que está ali, né, acumulada, e você vai ter esse poço, mesmo no verão, ele não vai secar, você vai ter água, vai atender. Mesmo assim, não é uma água do confinado, uma água de qualidade, e você acaba tendo, em alguns casos, quando esses poços são rasos, 30, 20, 50 metros, em alguns casos ele não tem uma boa qualidade, né, dependendo da região. Aí você parte para fazer um poço tubular profundo, ou um poço misto, ou um poço na rocha. Então, imaginando que esse poço aqui, imagina esse aqui tem 20 metros, esse aqui teria uns 30 e esse aqui teria uns 100 metros. Então, imaginando que nesse corte, olha quantas camadas você passou, atravessou camada, pegou, né, diversas camadas e também conseguiu cravar esse poço em mais uma região que propícia de água de qualidade, pegando uma água mais do confinado, né? E aí você encaminha para o seu sistema e faz a utilização adequada. É assim que funciona, tá? Em geral, você vai precisar, né, geralmente vem as máquinas de perfuração, diversos modelos, aqui é um modelo simbólico, obviamente, e você faz essa perfuração. Caso, né, corte a rocha, você vai pegar veios ali dentro da rocha passa essa água e você consegue coletar essa água aqui e tá fazendo a utilização dela de modo geral, tá? Para a gente resumir, entendendo de forma melhor aqui, né, vamos pegar esse poço aqui, que seria um poço que representa legal aqui o que nós estamos falando nesse exato momento. Ó, aqui você vai precisar fazer, inicialmente faz uma perfuração, né, dessa parte do solo, imagina que até uns 35 metros aqui, né, nesse corte. E aqui se coloca um tubo sanitário de proteção onde faz toda a cimentação, para que essa água superficial ela não venha contaminar essa região de água que tem mais qualidade, a água da bacia, do confinado, ou a água que tem ali entre as rochas, nas fissuras da rocha, tá? Então essa rocha sedimentar chamada, então você faz o corte dela através das brocas, faz a instalação de um tubo, em alguns casos, um tubo, né, tubulagem mecânico, e se chegar na rocha e tiver necessidade de perfurar, você craveja esse tubo geomecânico e continua a fazer a perfuração na rocha. Você vai pegar alguns tipos de camada de rocha, geralmente por padrão, a gente chama a perfuração no cristalino, né, na rocha no cristalino. Então, esse aqui seria um modelo geral para você entender como seria um poço, né, no aspecto completo, tá? Para você entender. E não é tão simples assim como a gente acha, né? Fazer um poço e tal, tem toda uma técnica, né? É uma obra de engenharia, tem norma, tem que estar, né? A empresa tem que estar registrada também junto ao CREA, enfim. E aqui eu posso representar melhor para você, ó, de forma bem simples, tá? Tentando aqui passar para você de forma rápida e prática, o entendimento no modo geral. Aqui você pode ver que existem 3 modalidades de poço. Nós temos o poço simples, que é aquela cacimba que nós comentamos inicialmente. Nós temos também o poço semi-artesiano, que é aquele poço que ele vai um pouco, pega ali aquela água, que está a água ali, vamos chamar, que está ali um pouco no confinado ou no aquífero livre, né, também faz essa captação, mas ela não consegue subir somente com bomba. Você tem que usar bomba para nesse caso aqui, né, o poço não vai jorrar. E o poço artesiano, é a diferença, semi-artesiano e poço artesiano. O poço artesiano, em algumas das vezes, ele pode vir essa água ser surgente, né? Quando você rompe as camadas que existe, a pressão daqui é maior que essa pressão exercida sobre essa água que existe, ele acaba jorrando. Então, alguns poços eles ficam jorrantes por conta dessa condição. E aí tem que avaliar uma série de fatores, né? A localização dele, né? Geográfica, enfim. Existe toda essa condição. Em geral, nós temos duas modalidades do padrão para poço, né, tubular. O perfurado na rocha, que você vai fazer um cravamento, fazer uma perfuração inicial. Tem deles que é 100% na rocha, e aí você coleta essas águas, que são pequenas fissuras aqui, tá, que existe na rocha, na verdade. Nessas fissuras a água passa por ali. Aí esse poço não tem filtro, não tem tubo, não tem nada. Ele é direto na rocha, você faz o furo e aí você coloca a bomba dentro do poço, desse furo que você faz na rocha, e coleta essa água que passa nessa região.
Geralmente os poços na região rochosa não são os poços bons de vazão, né? A vazão não é tão alta quanto a vazão do poço sedimentar. Mas o procedimento é o mesmo, assim, obviamente a máquina é rotopneumática e tal, mas a instalação da bomba, tal, mesmo esquema, tá? No sedimento, que é chamado de perfuração sedimentar, é uma região onde pega aquela parte de mais areal, né? Vamos imaginar dessa forma, uma linguagem mais simples. Seria essa parte sedimentar. E você pode pegar diversas camadas de água, né, em maior fatia. E aí você coloca essas ranhurazinhas que existem aqui, são filtros, tá? Esses filtros são instalados justamente dentro da geologia, a parte de engenharia faz toda a avaliação, e você instala esses filtros e aí você consegue captar essa água em maior abundância. É assim que funciona, tá? Sobre a questão de você determinar o preço por metro, é importante você entender que existem diversas condições para você determinar o preço por metro, tá? Na verdade, eu vou voltar aqui para você entender. Imagine que você vai fazer um poço em uma região, tá, uma região onde tenha difícil acesso. Vamos imaginar dessa forma, onde o acesso não seja tão adequado. E aí você precisa fazer mobilização, enfim, estacionar todo o maquinário, estadia, e tem dificuldade para acesso à água, dificuldade para acesso à energia. Tá? Imagina que você quer fazer um poço, né, na sua área, na sua região. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Porque às vezes se instalar um poço não é numa área povoada, não é perto de cidade, existe a dificuldade, a acessibilidade, às vezes tem que fazer acesso para até o local. Existe uma série de dificuldades que entram no preço final por metro. As pessoas geralmente dizem assim, ó, qual é o valor por metro do poço? Não existe isso, tá? O poço, na verdade, ele é um projeto adequado para cada necessidade e demanda, e no final você passa ali a régua e você faz a divisão. Vamos supor que teve 100 metros, o poço lá foi 100 mil, ficou R$ 1.000 por metro, um exemplo, tá? Então pode acontecer muito isso, depende de cada projeto. E também essa questão da logística, ela influencia muito no preço por metro, tá? Às vezes é complicado o acesso, às vezes você precisa, né, de muita recursos ali para poder atender. A logística é pesada para você atender essa demanda e acaba ficando um pouco mais caro, tá? Mas em suma, em geral, você pode achar empresas fazendo perfuração em poços no sedimentar, né, ou no cristalino, variando entre 150 até R$ 2.000 o metro, depende muito de cada condição e de cada local. Isso é importante você saber, tá? Mas no geral, você tem que entender a profundidade desejada, você tem que saber também se não somente a profundidade, você também saber o tipo do poço que vai ser ali, se é no cristalino, se vai ser no sedimentar. Você também tem que entender, né, os equipamentos que você vai utilizar, isso também influencia bastante. Então, toda essa parte de engenharia deve ser respeitada, né? E a geologia local, que vai determinar bastante todo esse memorial de cálculo final financeiro, compondo o orçamento total, e no final você vai ver quanto sai o preço por metro. Então, assim, é importante sempre, né, ter um estudo prévio para você saber a condição geológica local. Você tem que ter uma métrica ali para no final você não ficar no escuro, tá? Você e o perfurador ali fazer de qualquer jeito. O ideal é você ter um estudo prévio, de profissionais adequados, para que você não sofra prejuízo, e também a pessoa que vai perfurar, né, ela seja também um especialista na área e já sabe de tudo isso que eu estou colocando aqui, tá? No geral era isso. Então, se você tinha a curiosidade, ou tem a curiosidade de saber o preço por metro, isso existe, é uma variação muito grande, é muito relativo de cada tipo de equipamento, localização, logística, enfim, é assim que é composto. Por isso que cada empresa deve apresentar o seu orçamento global ali, né, para fazer depois de todos os estudos, para fazer aquele poço de acordo com aquela necessidade do cliente, tá bom? É isso aí, tamo junto, Engenheiro Renato aí no Plantão Sempre, espero que tenha ficado aí claro. Aproveita, se está vendo esse vídeo agora no YouTube, aproveita aí, se inscreve no canal, dá aquele like aí e compartilha aí para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Forte abraço, tamo junto, nós.